Pessoal, tá cheio de gente por aí, incluindo deputados, comerciantes e até vendedores de bananas, falando sobre a eficácia da cloroquina no tratamento do coronavírus. E eles falam de uma forma séria, né? E também com aquela entonação de voz que os latinos-americanos adoram fazer, principalmente os nossos políticos. Aonde o povo brasileiro colaboramos e fizemos a queda da produção ao povo da minha mata. Não sabe o maior escândalo de... Quais são os interesses dessas pessoas com o coronavírus que não são médicos e nem cientistas? Qual que é o real interesse? Eles têm um interesse legítimo? Será que eles estão sendo pagos para falar sobre o benefício da cloroquina no tratamento do coronavírus? Devo confiar neles? Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais saudável e confiável do Brasil. Eu estou super feliz que pela primeira vez as pessoas, inclusive os mais próximos, meus amigos próximos e pessoas da minha família, entendem o que eu faço, entendem o que é a epidemiologia clínica, entendem o que são evidências científicas, né? E graças a isso, a pandemia teve que acontecer para que as pessoas dessem importância, né, à ciência, na tomada de decisão de nossa própria saúde, certo? E felizmente isso veio a calhar com o propósito do nosso canal, e quando eu lancei o 9 Minutos no início de janeiro de 2020, claro, após 2 anos de idealização, o surto do coronavírus estava ainda se iniciando na China. Só que eu estou perplexa com a quantidade de pessoas sem bagagem em epidemiologia ou em ciência da saúde fazendo lives e falando sobre a eficácia da cloroquina no tratamento do coronavírus. Nessa última sexta-feira, dia 18 de abril, um deputado federal chamado Vinícius Poit, filiado ao Partido Novo, que eu não conhecia, só fiquei sabendo porque ele fez essa live no Instagram sobre um estudo da cloroquina e que meu aluno acabou me encaminhando. Esse deputado, juntamente com uma pessoa chamada Hélio Beltrão, que não é médico, nem epidemiologista, nem cientista, mas disse que estudou para fazer essa live, apresentaram resultados promissores de um estudo que eles erroneamente já começam a live chamando de coorte. Estudos coorte, pessoal, são destinados para responder questões sobre uma exposição, sobre um fator de risco para a saúde. Por exemplo, será que a exposição ao sol aumenta a ocorrência de câncer? E nós sabemos que já existe essa associação comprovada, né? Que sim. Enfim, esse deputado e essa pessoa fizeram uma live no Instagram juntos de cerca de 1 hora falando sobre esse estudo que foi realizado pela Prevent Senior. A Prevent Senior é uma seguradora de saúde especializada em idosos e que quando começou todo esse surto de pandemia no Brasil, os primeiros casos de mortes pelo coronavírus vieram do Hospital Santa Maggiore, que é o hospital da Prevent Senior, despontando aí nas estatísticas de casos do coronavírus e, consequentemente, caindo um pouco a fama da Prevent Senior do Hospital Santa Maggiore. Esse estudo forneceu a cloroquina para 600 pacientes com coronavírus e que apresentou, segundo eles, uma alta eficácia com um NNT de 28. NNT é um cálculo estatístico que a gente faz para saber quantas pessoas nós precisamos tratar com uma determinada intervenção, nesse caso com a cloroquina, para evitar um desfecho ruim, como por exemplo, para eu evitar uma hospitalização ou para eu evitar a mortalidade. Então é o número necessário para tratar, em inglês a gente fala o number needed to treat. E aí as pessoas assistem isso e me perguntam se podem acreditar nesses resultados. Pessoal, sempre que a gente está diante da ciência, vocês devem fazer uma avaliação crítica daquela informação. E a primeira pergunta é: qual o interesse deles como deputado, como comerciante ou como vendedor de bananas para se envolver nisso? Em outras palavras, existe algum conflito de interesse por parte dessa pessoa ou nessa relação que está se formando? Qual o interesse dele para com isso? Todo conflito de interesse é caracterizado por uma situação em que uma pessoa ou mesmo uma organização é envolvida em interesses envolvendo ganho de alguma forma, e muitas vezes esse ganho é financeiro, tá? E servir a um interesse pode envolver o quê? Trabalhar
contra outro interesse. Então, quando existe o financiamento de um estudo científico por parte de uma instituição como a Prevent Senior, que tem provavelmente um interesse financeiro em algum grau envolvido, acende uma luzinha, uma lâmpada na nossa cabecinha e faz com que nós começamos a questionar aquela situação, o que está realmente envolvido por trás daquilo. Um financiamento de um estudo, quer seja por uma indústria farmacêutica ou quer seja por uma instituição com qualquer fins lucrativos, não necessariamente por si só indica que não podemos confiar nos resultados daquele estudo, tá? Mas que existe sim um conflito de interesse e esse conflito deve ser declarado e nós devemos nos questionar se esse interesse afeta ou não os resultados daquele estudo. Entendem? Outra coisa, pessoal, é que em estudos científicos sérios, os resultados não podem ser disponibilizados antes da publicação dos mesmos, antes da publicação em uma revista. Nem parcial, nem resultado total, como foi feito nessa live. É um acordo que a gente tem com a revista que aceitou publicar nosso artigo, após ter passado o artigo por um crivo crítico de revisores, especialistas no assunto, e terem aceito. A gente acaba fornecendo o direito de cópia, o direito de autoria para aquela revista específica, só podendo então os resultados serem veiculados após essa revista específica ter publicado o artigo, tá bom? Então, outra pergunta que vocês devem fazer é: por que o deputado XYZ e a Prevent Senior estão já disponibilizando esses achados antes da revista publicar, se isso não é um padrão habitual científico? E que desenrola para a terceira pergunta, que é: sendo assim, será que os resultados desse estudo são válidos? Será que eu posso confiar nos resultados deste estudo? E entende-se, pessoal, por validez, tanto a validade interna como a validade externa de um estudo. A validade interna diz respeito aos aspectos metodológicos daquele estudo. Quanto mais rigorosa a metodologia de um determinado estudo, maior a confiabilidade que a gente tem em seus resultados. Outra coisa é que geralmente estudos com tamanho amostral gigante, como acima de 2, 3, 4 mil pacientes, são mais válidos do que estudos com amostra menores que 1000 pacientes, tá joia? No final dessa live, e eu disponibilizei aqui embaixo da descrição um link com um vídeo para vocês baixarem e acessarem pelo computador a live completa. Eles, o deputado, essa pessoa, meio que se atrapalham e não deixam muito claro onde o estudo vai ser publicado. Eles falam de um link, depois falam que não tem link. Na verdade, não existe publicação com link, tá, pessoal? Falaram que deram um furo de reportagem e depois falam que a Prevent Senior gostaria de publicar na revista The New England Journal. Gente, sonho deles. E eles falam que como essa revista pediu 3 semanas para avaliar o artigo deles, eles desistiram. Pessoal, é o seguinte, o sonho de qualquer cientista é publicar na The New England Journal. Nem que a revista peça 3 semanas, 6 semanas, 1 ano, a gente que é interessado vai disponibilizar esse tempo para a revista. 3 semanas é um tempo muito pequeno para uma revista avaliar, seria super válido. Mas enfim, então tudo isso são pecinhas para eu montar o meu quebra-cabeça sobre aquela determinada informação, que por mais tentadora pessoal que seja, que ela pareça ser, ela possivelmente não é. Então, por isso eu preciso fazer uma avaliação crítica da evidência, iniciando por questionar os interesses daquela pessoa acerca dessa situação. Gente, ontem mesmo eu estava falando com um grupo que eu tenho de objetivos filosóficos e valores morais em comum, que a gente se reúne de sexta-feira, e infelizmente eu estava conversando com eles, o mundo não chegou na evolução ideal, que seria ter todos os países trabalhando juntos em prol da ciência para descobrirem juntos a vacina e o melhor tratamento para a Covid-19. Mas, contrariamente, o que está acontecendo? Os países isolados tentando procurar qual o melhor tratamento para a Covid para no final dessa história saírem como grandes heróis. Bom, aproveitando que a gente está falando aqui de cloroquina, eu pesquisei e acabou de sair uma revisão sistemática. Para quem não sabe ainda, revisões sistemáticas são o melhor desenho de estudo, o melhor tipo de pesquisa para responder quaisquer perguntas na área da saúde, tá? Acessem o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês sobre melhores evidências.
E essa revisão sistemática avaliou o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Claro que até o momento não existem estudos de alta qualidade finalizados para a gente ter uma resposta consistente e robusta, né? Para a gente ter a resposta que a gente precisa. Só que essa revisão sistemática, ela incluiu poucos estudos de baixa qualidade que existem, e um deles era in vitro laboratorial e 23 ensaios clínicos que estão em andamento lá na China. De acordo com os achados desse estudo in vitro, sim, a cloroquina parece ser eficaz na limitação da replicação do vírus. Entretanto, o que vocês têm que saber é que esses achados são laboratoriais e a gente precisa aguardar por novos resultados de ensaios clínicos, a nível clínico, a nível de seres humanos, tá? Por mais que exista uma justificativa teórica embasada por uma teoria fisiopatológica, pré-estudos clínicos, pré-evidências clínicas, a gente ainda precisa aguardar os resultados provindos de ensaios clínicos que são feitos em seres humanos com o coronavírus, e um grupo sendo comparado por um grupo que recebe geralmente uma droga inativa, placebo, só para sustentar os aspectos metodológicos desse estudo e para eu ter validade interna que eu estava tentando aqui explicar para vocês, ok? Então, para a gente concluir nosso vídeo de hoje, as figuras públicas devem abster-se de promover terapias não comprovadas ao público e, ao invés disso, fornecer mensagens claras sobre as incertezas que existem acerca da utilização desses tratamentos, incluindo os riscos de eventos adversos graves, tá? Lembrem-se de vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho para receberem todos os nossos vídeos assim que sair do forno, para vocês ficarem cientes daquela informação, porque aqui no 9 Minutos a gente disponibiliza as últimas notícias para vocês, baseado em quê? Nas melhores evidências em saúde e não em achômetros, ok? Informação é poder e poder é aqui no 9 Minutos, o canal mais saudável do Brasil.